Olá, pessoal do sétimo ano. E aí, turminha, tudo bem? Vamos para a nossa aula de Educação Física. Já estão com os livros? Que bom. Então, como a gente tinha combinado, nossa aula de Educação Física de hoje é se tratando do segundo capítulo do nosso primeiro livro, né, da unidade 1. E vem como tema Tecnologias e Relações Interpessoais. Visa, só para relembrar vocês, né, para a gente revisar as primeiras atividades que a gente executou, trazer a reflexão sobre como a tecnologia ela pode nos ajudar a ter mais saúde e mais qualidade de vida, tá bom? Então, já que se usa muito a tecnologia para jogos eletrônicos, né, dos mais diversos, para assistir, hoje em dia se assiste muito séries pelo telefone, né, pelo próprio computador. Então, como é que a gente pode usar e dessa forma a gente fica muito tempo parado. Então, como é que a gente pode usar essa tecnologia a nosso favor, né, para que a gente obtenha mais saúde? Tá? Lembro que durante as nossas aulas tiveram algumas atividades que eu pedi para que vocês pesquisassem aplicativos que fossem voltados para a saúde, né? Até a gente falou sobre algum deles, né, sobre como é que eles funcionam. Uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro para vocês, nesse período que vocês estão muito tempo em casa, é importante a gente se ocupar realmente com coisas que sejam interessantes, com coisas que favoreçam a nossa saúde, mas também é importante que todos os cuidados sejam tomados. É importante que a gente não visualize, por exemplo, um tipo de aplicativo que traga uma dieta específica. Por quê? Porque cada indivíduo é diferente, a gente precisa realmente de uma avaliação de um profissional dentro da nutrição, para que ele passe o cardápio certo para a sua necessidade. Então, a gente encontra, assim, material muito interessante, aplicativo muito legal para que a gente tenha mais cuidado com a saúde, para que a gente desperte para algumas situações, porém, a gente também precisa ter muito cuidado, né? Inclusive até aplicativos relacionados à questão do próprio exercício. Por quê? Porque a gente sabe que a gente também precisa fazer o exercício de maneira muito orientada. A gente precisa de um profissional de qualidade, de um profissional da área da educação física que oriente o exercício que eu preciso fazer da maneira correta. Então, a gente sabe que hoje, já vou levantar até essa questão como um momento de reflexão, a gente sabe que hoje a gente consegue vários youtubers, né, blogueiros que passam lá os exercícios que eles costumam fazer, mas que, na verdade, nem sempre aquele exercício que ele faz é o ideal para mim, é o adequado para mim, e muitas vezes, se eu nunca fiz, eu posso executar ele de maneira errada. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, combinado? Voltando para as atividades, então, na atividade 1, vinha pedindo que vocês falassem sobre as habilidades motoras que são necessárias para que a gente tenha saúde, desculpa. Habilidades essas como, por exemplo, um pula-corda, que a gente trabalha a habilidade motora do salto, né? A corrida, que a gente pode também trabalhar a habilidade motora do correr, né? Essas habilidades, elas melhoram o condicionamento físico. Então, por exemplo, pegar um balde de água, né? Não precisa encher. Nesse momento, de repente estava faltando água, eu precisei pegar um balde de água para ajudar minha mãe a lavar os pratos. No momento que você pega um balde de água, você já vai trabalhando a força, está pegando peso, trabalhando a força. Então, essas são as habilidades que são necessárias para o nosso dia a dia, né? Uma vez ou outra, a gente precisa pegar uma sacola das compras cheia de produtos e essa sacola vai estar pesada. Se a gente não tiver uma boa resistência, se a gente não tiver uma boa aptidão física, a gente vai cansar rápido. Então, coisas simples que a gente deve, né, exercitar no nosso dia a dia para ter mais saúde. Na atividade 2, vem um quadro, né, falando sobre como a tecnologia ela pode nos ajudar a ter mais qualidade de vida. Em relação à questão dos hábitos alimentares, como é que pode nos ajudar? Por exemplo, a gente pode usar o celular para despertar no momento dos nossos lanches, porque, por exemplo, a sua mãe ela tem uma rotina certa, né, dentro da sua casa, né, os seus responsáveis, da hora das refeições gerais, café da manhã, almoço e jantar. Tranquilo, mas também a gente já conversou sobre isso, que a gente tem que ter no mínimo 5 refeições por dia. No mínimo 5, sim. O café da manhã, lanche no intervalo entre café e almoço, que seria a terceira, lanche entre almoço e jantar, que seria a quinta. Então, o lanche, quarta refeição, quinta refeição e jantar, e a sexta, se dependendo do tempo que a gente passe acordado. Então, a gente poderia usar o alarme do celular para isso, usar aplicativos de dicas de alimentação. Dicas
não são cardápios específicos, mas, por exemplo, quais são os alimentos que são mais saudáveis? Fruta sempre, suco sempre. Então, esses aplicativos, existem aplicativos que eles vão te orientar. Agora na hora do teu lanche, come uma fruta, toma um copo com suco. Perfeito, tá? Mas nada que seja tão direcionado. Lembrem que esse cardápio tem que ser feito por um profissional responsável, um nutricionista bem específico dentro da sua necessidade. Em relação à questão de atividade física, também como é que a tecnologia pode nos auxiliar? Existem muitos aplicativos que ajudam a gente ver o nosso índice de massa corporal, né, o IMC, é legal. Aplicativos que também trabalham alguns tipos de atividades físicas, então serve como sugestão, lembrando que tudo com cuidado, tudo dentro do limite. Nesse período a gente está precisando muito trabalhar em função de melhorar a nossa imunidade através de uma boa alimentação e através de exercício. Porém, exercício que desgaste demais, exercício que você não tem o hábito de fazer, pode baixar a sua imunidade. Então, isso não vai ser legal, tá bom? Qualidade do sono, como é que a tecnologia ela pode nos auxiliar? Músicas para relaxar. Tem muitos aplicativos que, inclusive, eu conversei em sala de aula com vocês, que tem alguns aplicativos que eles trazem músicas de relaxamento, músicas que trazem aplicativos de yoga, né? Como, por exemplo, exercício para respiração, para você se tranquilizar. Estando bem tranquilo, você consegue uma noite de sono muito agradável. Não esquecendo que nós precisamos ter a nossa rotina normal. Tudo bem, a gente está muito tempo em casa agora nesse período. Porém, dormir sempre na hora certa, acordar na hora certa, não exagerar. Não durma tarde demais, aquela dormida que você fazia só quando era final de semana, aproveitando que você está em casa e está fazendo isso todos os dias. Afinal de contas, a gente tem a hora de estudar também, né? Tem a hora de fazer outras atividades. Então, a tecnologia ela pode nos ajudar nesse sentido. Procurar aplicativos que tragam momentos de relaxamento. Combinado? E também, só para finalizar, aplicativos que calculam a quantidade de horas que a gente tem dormido por dia. Por quê? Porque a gente precisa dormir a quantidade certa, principalmente de acordo com a nossa idade. Combinado assim? Bom, e mais adiante vem falando sobre capacidades físicas, e daí vem as imagens. Eu queria saber se vocês acertaram essas atividades. Por exemplo, a primeira é uma bailarina, né? Ela está em movimento. Então, poderia ser para ela uma agilidade, porque ela está no momento da dança. Poderia também ser flexibilidade como capacidade física, porque ela está fazendo um movimento, né, de amplitude máxima com as pernas, tá bom? No exercício, na figura embaixo, tem o exercício de uma mulher fazendo, né, exercícios também de flexibilidade, né, com o tecido, né? Então pode ser flexibilidade também. Embaixo já tem uma mulher executando a capacidade física de força, ela está fazendo flexão com um braço só. E embaixo a gente pode ver uma foto como se fosse uma maratona. Maratona, existe velocidade? Existe também, mas a capacidade física mais recrutada durante uma maratona é a resistência, porque quanto mais resistente você for, mais você consegue demorar nessa maratona, tá bom? A outra foto que seria uma prova de atletismo em pista, que seria velocidade, tá? Porque daí eles estariam andando mais rápido. A outra que seria mais ou menos um slackline, só que uma das opções, né, que é andar sobre uma fita, sobre uma corda, e nesse momento seria a capacidade física melhor recrutada, seria o equilíbrio. A outra seria um passo de dança. Para a gente dançar, a gente precisa de quê? Coordenação, ok? Até aí tranquilo, não é isso? Amores, na atividade 4 vem pedindo, e essa eu vou deixar para que vocês façam, tá bom? Vem pedindo para que vocês coloquem a capacidade física necessária para pular corda, flexão de braço, agachamento, realizar 10 voltas na quadra, atravessar a quadra correndo e polichinelo. E finalizando na quinta, né, as atividades do bimestre, eu quero que vocês façam um resumo das atividades que a gente realizou. Lembrando que a gente não fez muitas práticas, não foi possível por conta da pausa, né, que a gente foi dando conta dos assuntos, dos conteúdos, então vocês vão fazer um resumo do que vocês aprenderam nessa revisão. Essas atividades eu quero elas postadas, ok? Então, na nossa videoconferência, a gente vai combinar melhor como é que vocês vão me passar essas atividades que vocês vão concluir durante essa aula, ok? Então, fique aí, ó, até a atividade 5, que é a última atividade do capítulo 2,
eu quero ela respondida e postada para mim. Combinada? Até a nossa videoconferência. Tchau, tchau!